Veja, porque isso é o meu sangue, o sangue no Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Por que por muitos? Jesus não morreu por todos? Amém. Uma boa pergunta, né, irmão? Por que aqui o escritor, veja, ele mencionou, veja, porque Jesus, melhor dizendo, né? Ele mencionou muito, veja. Tomai, e tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Mas não foi por todos, irmãos. Amém. Não é verdade? Jesus não veio para... Deus não amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Agora você agora você vai entender por que Jesus disse por muitos e não por todos. Veja bem. Veja. Veja. Para a remissão dos pecados. 29. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco. Veja, no reino de meu Pai. Veja. Tem denominações que eles não tomam da Santa Ceia, porque baseado nisso, não, Jesus disse só vai tomar lá, ele vai tomar lá. Amém. Porque lá, quando reuni todos os discípulos, veja, porque até então a mesa está incompleta. Por quê? Porque ainda não houve o arrebatamento da igreja. Veja, depois do arrebatamento da igreja, veja bem, onde haverá as bodas do Cordeiro, então lá, veja, Jesus vai continuar, veja, aí lá ele vai estar conosco, veja, amém, todos nós reunidos. Amém. Agora, aqui, somente nós, de acordo, veja, com São João, capítulo 13, todas as vezes que beberes em memória de mim, vocês, quando vocês forem se reunir para beber em minha memória, vocês fazem assim como eu vos ensinei. Você está entendendo? Então agora é fácil nós entender por que Deus disse de muitos e não de todos. Porque o homem tem essa característica, irmão, de ser o quê? Se auto-iludir. Porque hoje, ser dado ao álcool não é mais pecado. Dançar, se comprometer com pessoas ímpias, dancinha do quadrado, dancinha da garra, isso não é mais pecado. Você está entendendo? Para eles, mas a Bíblia diz que é pecado. Amém. Torcer para um time de futebol, porque a Bíblia diz assim, ó, aquele que tem amor no mundo, o amor de Deus não está nele. Amém. Você está entendendo? Então aqui nós podemos entender o porquê o Messias, ele disse por muitos. Ele não pode dizer por todos, porque ele sabe que nem todos poderiam receber essa palavra. Não é verdade? Não é isso que ele disse? Não é verdade? Ó. Jesus, ele diz, nós lemos até essa semana, né? Veja, ouvindo, ouça, mas não entendam. Veja, para que eles não se arrependam e eu os cure. Veja, é porque as pessoas colocam os seus desejos, é que nem eu vejo. Tem pessoas, irmão, que pensam, Deus é tão bom, que ele pensa que Deus é um panaca. Que ele acha que Deus vai ter que aceitar a religião dele do jeito que ele inventou, do jeito que quer, e vai botar lá no céu. Não é assim, irmão. Senão Deus vai ter que ressuscitar. Imagina, Deus ressuscitando o mundo antediluviano. Deus chegar e pedir perdão para Caim. Ah, Caim, desculpa, pô, aquele dia eu estava nervoso. Não, tudo bem, eu vou aceitar a tua, né? Pô, tu me desculpa esse tempo que tu passou lá no inferno lá, né? Porque eu vou aceitar agora o teu altar lá, veja. Deus não pode fazer isso, irmão. Amém. Porque ele é perfeito. Amém. E se Deus falou, está falado, ele não Amém. tem, você está entendendo? Então hoje as pessoas são assim, ó. Eles acham que eles podem criar uma religião que permite eles
em praia, em campo de futebol, em baile, em beber, e você está entendendo? Que não vai para o inferno. Mas como se Deus diz que o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos, ou nós somos anjos, veja, um anjo quer dizer o quê? Um mensageiro. Se nós não somos mensageiros de Deus, levar essa doutrina pura e simples, você é um anjo do Satanás. Porque não existe o que Jesus, não, o vosso pai é um diabo, e vós quereis satisfazê-lo. Deus lá no monte, ele disse, olha, Moisés, vai lá e diz, olha, nós somos, me enviou a vós. Sugerindo uma outra pessoa, né? Jesus, poxa, vocês dizem que amam Abraão, mas se vocês amassem Abraão, vocês exultariam, vocês me amariam, porque Abraão exultou, quer dizer, ele desejou ver e viu. Eu não falei que tu é um endemoniado? Tu não tem nem 50 anos e diz que visse Abraão. O que Jesus disse para ele? Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele nunca disse nós somos, sugerindo uma outra pessoa. Não é verdade? Então veja, irmão, coisa mais simples do mundo. Já falei, né? Para relembrar. Como a terceira pessoa da Trindade pode ser pai da segunda? Como a terceira pessoa da Santíssima Trindade pode ser pai da segunda? Porque a Bíblia diz que Maria concebeu do Espírito Santo. Amém. Agora, se Maria concebeu do Espírito Santo, como pode o Pai ser Deus? Mas não, quando nós lemos a Bíblia e entregamos, clamamos, suplicamos, porque a Bíblia diz, não é de quem quer nem de quem corre, mas é de quem Deus se compadece. Então, se nós não correr, não clamar, não suplicar, irmão, simplesmente você vai pegar você vai inventar uma religião lá que mais se aproxime da tua vontade, de curtir praia, de fazer isso, de fazer aquilo, você está entendendo? Você entendeu? É o que as pessoas, o que o Espírito Santo diz? Que nos últimos dias amontoariam doutores segundo a sua concupiscência, não a palavra de Deus. Vamos pegar um versículo aqui, vamos abrir uma igreja aí, vamos gaita e foguete, bababá, e você está entendendo? Importa o teu coração e vai para o céu. É mentira, o diabo está te enganando. É simples assim, porque não existe duas igrejas, existe uma. E essa, ela tem, veja, por pai, quem é o nosso pai na fé? Os apóstolos. Então veja, o apóstolo Paulo chega a dizer assim, seja um maldito. Veja, Gálatas, para nós encerrarmos, Gálatas, veja, capítulo 1, versículo, veja, maravilha-me, livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, maravilha-me que tão depressa passasse daqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Eles não usam a mesma Bíblia que nós. Você vai lá, e tudo que veja, eles têm uma Bíblia. E ela é a mesma Bíblia que a nossa. Veja. Com exceção a dos romanos, que tem os livros a mais, mas o Novo Testamento é tudo igual. Veja. Olha só. O qual não é outro evangelho. Veja. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Veja, transtornar, mudar, inventar. Você está entendendo? Veja. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo, vos anuncie outro evangelho, seja um anátema. Veja. Se alguém vos ensinar um evangelho diferente do que, mesmo que venha um anjo do céu, seja um maldito. Irmão, as pessoas estão abraçando o evangelho de maldição e querem ir para o céu. Veja, por quê? Porque Deus é tão bom. Veja, a Bíblia diz que até para os rebeldes Deus dá dom. Veja. Então eles acham que Deus é um... Você está entendendo? E é aí, irmão, que está o perigo. Porque eles estão blasfemando de um Deus único, soberano e verdadeiro. A Bíblia diz que há somente um Deus, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé e um só batismo. Amém. Como é que você vai deixar de crer? Veja, para crer, veja bem, em uma ordem, não é verdade? Preparando, veja, o povo para o dia de Pentecostes. Veja, porque ali em veja, por que Jesus não batizou nenhum deles ali em São Mateus 28, 19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque não foi aquilo ali, Jesus usou uma metáfora.
E aquilo seria revelado para eles no dia de Pentecostes. Você está entendendo? Então veja, mas tudo bem, nem todos podem receber isso. Mas nós temos que, veja, nós somos anjos, nós somos mensageiros, você é um mensageiro, você é uma mensageira, não uma pastora, outra, me perdoe a sinceridade, outra idiotice. Porque você está sendo idiota, aceitando uma coisa que a Bíblia diz que não, eu não permito que a mulher ensine, eu não permito que a mulher veja. A mulher salvar-se-á, dando à luz a filhos, se permanecer com fé, se permanecer, veja, ainda tem essa condução. Ela tem que permanecer, ela não precisa fazer nada, simplesmente ser mãe de filhos, permanecer na fé, veja lá, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 em diante. Veja. Enfim, a Bíblia está recheada dizendo, mas a mulher samaritana, não, irmão, elas deram testemunho, irmão, elas nunca pregaram o Evangelho. Não confunda testemunho. Mas Deus é tão bom, não é verdade, irmão? Não, Deus é um velhinho, né? Não, irmão. Com Deus é sim, sim ou não, não. Fora disso é de procedência maligna. Acabou. Aí as pessoas vão chorar, vão se espernear, vão querer, veja. Mas aí é tarde. Por quê? Porque não deram ouvidos à palavra do Senhor. Não deram ouvidos, veja, aqueles que o próprio Jesus escolheu. Mas Senhor, esse Saulo de Tarso, vai lá, porque este é por mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, os reis e os príncipes de Israel. Veja. Amém. Acabou. Ele foi lá simplesmente, olha, irmão Paulo, o Senhor que apareceu no caminho me enviou aqui, e Paulo já estava esperando ele. Agora, levanta-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Amém. Veja. E Paulo recuperou a visão, foi batizado, e voltou para a Arábia. Ficou 3 anos lá estudando, veja. Porque Paulo não era nenhum, vamos dizer, me perdoe a sinceridade, vacilão. Porque você está sendo vacilão se você deixa de um vinho e aplicar na tua orelha e você, só porque não, veja. O que a Bíblia diz aqui? Quando você vencer o mal, siga adiante. Soldados somos de Jesus, veja. Quando você vencendo o mal, prossiga, não pare. Não pare. É um leão todo dia, 2 leões, veja, ir para frente, por quê? Porque naquele dia, irmão, você já pensou, Deus tem um galardão preparado? Olha como Deus é bom. E por isso muitos tiram ele para bobo. Falando uma linguagem secular, né? Estão tirando Deus para bobo. Quer dizer, mas é o diabo que está tirando eles para bobo, pensando assim que Deus aceita qualquer um lá. Não, irmão, me perdoe. Veja, a sinceridade. Você não pode entrar no céu se você não nascer de novo. Jesus disse para um sacerdote de primeira linhagem, olha, Nicodemos, é necessário tu nascer de novo, senão, nego, diz, mas Senhor, como assim? Como eu vou poder entrar, veja, no ventre da minha mãe? Veja, assim, veja, como é não, esse Jesus disse Pai, Filho e Espírito Santo, como é? Mas alguém foi batizado ali? Nunca ninguém foi batizado assim, não é verdade? Agora, no nome de Jesus, no dia de Pentecostes, a qual, veja, Jesus dando autoridade para Pedro, veja, para quê? Para que você seja um bem-aventurado, para que eu seja bem-aventurado e desfrutar, veja, da eternidade, da glória que Deus tem preparado, que não existe poeta que possa descrever, não existe canções, hinos maravilhosos, mas nenhum deles pode descrever o que Deus tem preparado para aqueles que venceram este mundo e suas infames tentações. Veja, por isso nós temos que ter a armadura da salvação, a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Espírito, o mesmo Senhor e o mesmo Deus. Amém. Veja, Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Veja, porfiai nas Escrituras, porque ela de mim testifica, e nela obtereis a vida eterna. Aí eles pegam um versículo e dizem, mas Jesus falou que ele só vai tomar lá agora, por isso não. Não, mas ele falou com os discípulos. Jesus foi, mas os discípulos ficaram. Os discípulos continuaram. Leia aos Coríntios capítulo 11. Paulo ali diz, do como eu recebi do Senhor vos entreguei. Veja, no dia que o Senhor foi traído, ele pegou o pão, partiu, Você está entendendo? Agora, é verdade?
bem-aventurados se fizerdes. Não foi o que Jesus disse? Amém. Eu vos dei o exemplo, São João capítulo 13. Eu lavei os vossos pés para vocês fazerem uns aos outros. Vocês não me chamam Senhor e Mestre? E dizes bem, ora eu sou. Se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, vós deve. E se Jesus disse que você deve, seja esperto. Fica esperto, porque Jesus, ele vai cobrar tudo que ele nos ensinou. Glórias a Deus. Amém. Deus os abençoe e até domingo, se Deus quiser. Deus os abençoe. Amém.